Bom, pessoal, no vídeo anterior fizemos aí uma análise das questões, né, do processo que levou as 13 colônias a declarar a independência em relação aos Estados Unidos a Inglaterra e a formação do atual Estados Unidos da América. A Declaração de Independência ela foi um documento com clara inspiração iluminista e liberal, né? Então você tinha ali naquele documento citações, né, de princípios liberais como John Locke, de autodeterminação dos povos, a sugestão de tripartição do poder, de participação democrática. Enfim, é um documento que é muito inovador para sua época. Mas declarar por si só a independência não garante que a Inglaterra vai reconhecer essa separação. Muito pelo contrário, os ingleses não vão reconhecer, né, a independência das 13 colônias e vão lutar para restabelecer o controle sobre esse território. Então, a partir de 1776, nós temos o início da Guerra de Independência. Tá? Inicialmente, os Estados Unidos, né, enfrentam muita dificuldade para combater os ingleses, né, porque os americanos, o recém-formado exército continental, comandado, né, por George Washington, era uma força, apesar de ter certa experiência militar, porque já tinham combatido ali na Guerra dos 7 Anos, mas não era páreo para o experiente exército britânico, a maior força militar da época, né, que dominava muito bem a guerra tradicional que era praticada naquele período. Então, os primeiros anos da campanha militar pela independência foi um fiasco, foi um fracasso, né? Inclusive, em vários momentos, o exército continental chegou a estar ameaçado pela derrota. Quando é que o cenário mudou? Por volta ali de 1780, 1779, quando a ajuda francesa chegou, né? Os franceses ajudaram os americanos no seu processo de independência, porque a França é inimiga mortal da Inglaterra, né? Inclusive, no centenário da independência americana, a França presenteou os Estados Unidos com a Estátua da Liberdade, até hoje um ponto turístico importante, né, dos Estados Unidos. Além disso, galera, é importante a gente frisar que houve uma mudança na mentalidade do combate, né? Os americanos eles abandonaram o enfrentamento direto e partiram para uma guerra irregular, para uma guerra de guerrilha, a qual os ingleses não estavam acostumados, né? Então, muitos homens ali que lutavam, né, contra os indígenas, que viviam nas fronteiras americanas, foram recrutados, né, pois tinham esse conhecimento do terreno, dessas estratégias de guerra não regular para enfrentar o exército britânico. E deu certo. Em 1783, finalmente, o poderoso exército britânico foi derrotado. Uma das principais características da independência americana é o envolvimento da população, o engajamento da população, né? Houve todo um esforço dentro das 13 colônias e uma participação maciça, né, dessa população. Uma guerra que durou quase 9 anos, né, de duração, uma guerra que custou a vida de mais de 38 mil colonos, né? Para você ter uma ideia, a população das 13 colônias somadas não chegava a quase 1 milhão de pessoas, então uma guerra que vitimou bastante gente, né? Um percentual considerável da população daquelas regiões, mas que foi bem sucedida porque houve sim um engajamento popular, muito diferente da independência do Brasil, né? Que foi um projeto, por exemplo, conduzido pelas elites por um príncipe português, aonde a população meio que assistiu passiva, né, o processo sem poder participar. Tá certo? Bom, proclamada a independência, o próximo passo é justamente organizar a formação da nação. E aí nós temos o terceiro Congresso Continental da Filadélfia, né, sendo realizado para elaborar, né, uma carta magna, convocar ali os parlamentares, os deputados, né, para poder elaborar esse texto constitucional. E dentro desse período aí da elaboração da Constituição americana, nós temos duas facções atuando. Os republicanos, liderados pelo Thomas Jefferson, né, que defendiam um poder central simbólico e autonomia total para os estados, e os federalistas, o grupo liderado pelo Alexander Hamilton,
que deu origem, né, que defendia um poder central mais forte. Inclusive, essa divisão dá origem aos dois principais partidos que atuam nos Estados Unidos, os republicanos e os democratas, né? Até hoje, nós inclusive estamos entrando aí, né, na corrida presidencial americana, não sei se vocês devem estar acompanhando, mas, né, naquele país, esses partidos, desde a elaboração da Carta Magna, eles já existiam ali, né, e atuam dentro da vida política dos Estados Unidos. Na verdade, o modelo da Constituição americana, ele mesclou um pouco das duas correntes. Nos Estados Unidos, sem dúvida alguma, os estados possuem uma autonomia muito grande, isso é fato, né? Os estados têm capacidade para legislar sobre assuntos como, por exemplo, pena de morte, aborto, uso de drogas, cabendo ao governo federal a proteção da soberania nacional, os chamados assuntos macros, né? Economia, infraestrutura, enfim. Então, essa ideia da autonomia foi preservada, mas também foi dada, né, uma certa participação, certo poder ao poder centralizado representado na figura do presidente em Washington. Tá? Então, há uma fusão dessas duas correntes, dessas duas perspectivas. Tudo bem? Outra característica, né, da Constituição americana, um texto extremamente inovador, a primeira Constituição que traz claramente elementos iluministas, elementos liberais, que traz a ideia de uma república federativa, presidencialista, democrática. Isso é uma inovação importantíssima, né, para a história política do mundo ocidental. Então você tem, por exemplo, a separação dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, de acordo, né, com aquele princípio defendido por Montesquieu, um dos filósofos do iluminismo. A inviolabilidade da propriedade privada é um outro princípio muito claro na Constituição americana, inclusive, né? É levado muito a sério isso na cultura americana. Você não pode entrar na casa de uma pessoa, de uma propriedade, inclusive corre o risco de vida, né? As pessoas levar um tiro lá, o pessoal defende as propriedades assim com unhas e dentes, realmente. Isso faz parte da história política, econômica do povo americano. A adoção do regime presidencialista, né? Ou seja, o presidente eleito pelo voto indireto. As eleições nos Estados Unidos não são como as nossas, né? Aqui nós votamos no candidato à presidência e ele é eleito. Nos Estados Unidos não funciona assim. Você tem a eleição dos delegados e os delegados elegem o presidente, tá? Nas últimas eleições, por exemplo, Trump tinha menos votos do que a Hillary Clinton, mas ele foi eleito porque ele tinha mais delegados. Tá? Então, nem sempre o presidente mais votado é o vitorioso. Bem como os membros, mas a eleição, né, a participação popular, os membros do Executivo e Legislativo também são eleitos. Né? O sistema americano, ele basicamente não sofreu alterações desde a sua fundação. Que foi alterado é justamente as noções ligadas à cidadania. Né? Houve uma ampliação considerável da cidadania. No momento da independência, quem era considerado cidadão nos Estados Unidos? Homens brancos alfabetizados, né? Mulheres, negros, indígenas, analfabetos, esses estavam excluídos, né, do processo político eleitoral. Além disso, nós temos que lembrar que mesmo depois da independência, os Estados Unidos manteve a escravidão, assim como o Brasil, e só foi abolir a escravidão no ano de 1860, já bem depois da sua independência. Então essas são algumas características que nós temos que observar nesse processo de construção da cidadania, né, da nação dos Estados Unidos. E esse modelo de independência, esse modelo de constituição, república federativa, né, presidencialista, ele foi um modelo copiado na América Latina como um todo, com exceção do Brasil, que adotou depois da sua independência uma monarquia. Então foi uma revolução, foi uma revolta que inspirou, né, muito esses movimentos sociais dentro da América do Sul e da América Latina de uma forma geral. Aqui nós temos a bandeira dos Estados Unidos, né, as 13 faixas aqui representando as 13 colônias. Inicialmente eram 13 estrelas, hoje são mais de 50 estados, né, que compõem os Estados Unidos da América. Aqui nós temos a Casa Branca, que é a residência oficial do presidente americano, e o Capitólio, que é o Congresso, o Parlamento dos Estados Unidos, a Câmara e o Senado, né?
Muita gente confunde, acha que o Capitólio é a Casa Branca e vice-versa, e não é. Toma cuidado aí para vocês não se confundirem aí. Tudo bem, pessoal? Como eu estava dizendo anteriormente, né, os reflexos da Revolução Americana é um movimento que marca a criação do primeiro Estado liberal burguês do mundo. A Constituição americana traz avanços, mas suprime direitos de minorias. Mesmo assim, para a época, é um documento inovador, né, inspirado nos princípios iluministas democráticos, né, totalmente contrários ao absolutismo monárquico europeu, tá? E sem dúvida alguma, a independência dos Estados Unidos ela serve, né, como um exemplo para a América Latina também se tornar independente. Não é à toa que a gente vai ver na primeira década do século XIX pipocar na América Latina toda movimentos de independência, vai acelerar a crise, né, do colonialismo, do antigo regime, e ser um movimento social extremamente importante, com um reflexo histórico também, né, de grande importância. Beleza, pessoal? É isso aí. Fiquem com Deus. Até mais.